Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da primeira reunião com o goleiro Fábio. Será que ele vai continuar aqui no Cruzeiro? Será que não? Temos algumas notícias aqui sobre essa primeira reunião que não são tão boas, tá? Eu vou falar também sobre mais um jogador que é considerado ídolo aqui do Cruzeiro, que não vai continuar no clube para 2022, já está quase sacramentado. E também queria falar sobre dois nomes que foram especulados no Cruzeiro, um pelo próprio Alexandre Matos e outro que foi uma sugestão de vocês se seria uma boa opção, e que também já foi especulado pelo Luxemburgo aqui na Raposa. E também, para terminar, uma lista de dispensa com alguns jogadores que não foram apresentados nessa lista, né, de jogadores que estão cotados para a temporada de 2022. O que será que vai acontecer com esses atletas que ainda tem uma situação bem definida, tá bom? Mas só antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 31 mil inscritos. Só tenho a agradecer a todos vocês. E caso você não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever no canal. Esse ano de 2022 promete bastante e vou tentar deixar aqui vocês ao máximo bem atualizado. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de ontem de noite. Primeiro é para, no caso, o Léo, ele que é lá de Floramar, região de Belo Horizonte. Muito obrigado, Léo. Um abraço para você. E o segundo vai para o David Castro, ele que é lá de Brighton, Massachusetts, nos Estados Unidos. Muito obrigado, David. Tem vários cruzeirenses aí, né, no estado. Já vi muitos aí comentando dos Estados Unidos, especificamente de Massachusetts. Já vi que tem uns 5, 6 aqui que direto comentam nos vídeos. Então valeu demais. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que vai ser por volta das 11 ou das 6h15, no máximo 6h30, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero falar assim sobre a reunião entre o Cruzeiro e o Fábio, que aconteceu já na noite dessa terça-feira, que assim, não teve um desfecho positivo, já que ainda está bem definido, porque ambas as partes terminaram essa reunião sem ter ainda um acordo. Essa reunião que só não aconteceu antes, até mesmo no ano passado, porque o Fábio estava de férias com a família, né? No caso nos Estados Unidos, então dificultaria nessas negociações. E como foi a apresentação do Cruzeiro na terça-feira, já teve esse encontro aí para falar a respeito desse caso envolvendo a permanência do Fábio aqui no Cruzeiro ou não. Tem a questão que é o seguinte, até o Nicola deu informações nesse vídeo que ele trouxe hoje pela manhã, falando que o Cruzeiro acertou uma redução salarial dele, que ele ganhava algo próximo de 650 mil por mês, quando o Cruzeiro estava na Série A, e a partir de 2020, quando foi rebaixado, o Fábio ganhava 150 mil por mês, mas a cada mês sobrava, né, do contrato original, algo próximo dos 450 mil, que esse valor ia ser acumulado e o Fábio iria receber essa diferença a partir do momento que voltasse à primeira divisão. E o Cruzeiro ficou na Série B em 2020, em 2021 e agora em 2022. Pensa a bomba que ia virar nessa esse caminhão de dinheiro, ainda mais com o tempo, né, de dívidas e tudo mais. Hoje já estava em mais do que 10 milhões de reais, muito por conta desse valor que foi, nesses últimos 2 anos, foi acumulando bastante, fora as outras pendências que o Cruzeiro já tinha com o jogador. Enfim, esse valor de 10 milhões de reais gigantesco, e que se o Fábio aceitar, no caso o Ronaldo vai colocar essa dívida como dentro do clube, né, e vai ser pago, ou senão o Fábio vai ter sua saída aqui do Cruzeiro, que eu acho bem difícil de imaginar, e terá que ir para a justiça receber esse valor em 10 anos, por exemplo, como a grande maioria dos outros jogadores que fizeram acordos com o Cruzeiro, como o Fred, o Dedé, o Dodô, enfim. Vamos aguardar essa definição. Acho que seria fundamental a permanência do Fábio, goleiro que é o maior jogador da história do clube, tem essa meta de chegar a 1000 jogos, então acho que essa primeira reunião deve ter algumas pendências sim a ser resolvido, mas o futuro do Fábio, eu tenho muita confiança de que ele deve sim continuar aqui no Cruzeiro, só se o Ronaldo não quiser, mas isso dependeria do Fábio. Se o Fábio abrir mão parte desse salário e aceitar uma redução desses outros 650 mil, né, no caso que estaria ganhando, receber só 150 mil por mês, e no caso parcelar essa dívida de 10 milhões a longo prazo, eu acho sim que ele deve ficar e deve aceitar algo nesse molde. Quero que deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mais um assunto importante que eu quero trazer para vocês é a respeito de alguns jogadores que não foram apresentados nessa lista de jogadores que estão cotados para a temporada de 2022, e o Samuel Venâncio trouxe algumas atualizações importantes lá no seu Twitter a respeito desses jogadores que foram ausências. Ele falou o seguinte: sobre as ausências na lista do goleiro Vinícius, o ponta Dudu, o Matheus Neres, o Ailton, o Ramon e o Henrique, além do Raul Cáceres, o Cruzeiro informou via assessoria que são situações indefinidas até esse momento. Então, todos os jogadores que eu listei não tem a garantia de que vai continuar aqui no Cruzeiro. Inclusive, o ponta Dudu se acertou com Barra,
lá de Santa Catarina, que vai disputar a primeira divisão do campeonato estadual. Além disso, eu vejo que assim, o Matheus Neres não deve continuar aqui no Cruzeiro, fez apenas 11 partidas, volante que veio do Figueirense, do Palmeiras. Na minha opinião, o único que deveria continuar aqui dessa lista, o goleiro Vinícius, eu acho ele bom, promissor. O Ailton vai ser muito interessante para esse setor de pontas do Cruzeiro, ainda mais porque estamos precisando. Tem também no caso o Ramon, eu acho interessante o Cruzeiro negociar ele, até mesmo tinha matérias falando que ele era o jogador mais valioso da Raposa, mais do que 6 milhões de reais que ele valia. Eu acho que compensaria vender o Ramon, até porque os vencimentos dele estavam quase na casa dos 220 mil por mês, alguma coisa assim, era muito acima dos 150 mil. E o Raul Cáceres, eu gosto do jogador, se ele tiver condições e o Cruzeiro não trazer um outro lateral direito, eu acho que pode ser uma boa opção, porque se você for pensar, nós hoje só temos o Rômulo de lateral direito e agora o Raul Cáceres. O Pará saiu, tem o Giovani, jogador da base, mas assim, eu acho que se não tiver outras opções e o Raul Cáceres ganhar um salário ali dentro do limite estabelecido pelo Cruzeiro, acho que seria uma boa permanência. No caso, então, do Vinícius, do Ailton e também do Raul Cáceres. Quero que você deixe aqui nos comentários quem que dessa lista você acha que deveria continuar ou não no Cruzeiro. Jogadores que até o momento estão com as suas situações bem definidas de acordo com o próprio Samuel. Eu quero falar agora sobre dois nomes que foram especulados na Raposa nessa temporada e como que estão as situações desses jogadores. Primeiro que eu queria falar com vocês é a respeito do ponta Dentinho, que vocês lembram, né? Era um pedido do Luxemburgo, jogador que tem 32 anos de idade, joga tanto de meia quanto de ponta e estava sendo especulado aqui no Cruzeiro muito por conta de que assim, ele tinha interesse de voltar para o Corinthians não tinha interesse na volta do jogador e o Luxemburgo estava conversando com ele, assim como o Alexandre Matos, para tentar convencer ele ia vir jogar na Raposa. E assim, a chance, eu diria, desse negócio acontecer hoje é baixíssima, já que os dois que queriam que ele viesse aqui para o Cruzeiro, no caso o Luxemburgo e o Alexandre Matos, já não estão mais aqui na toca da Raposa. Então, até por ser um jogador com salário alto e já ter seus 32 anos de idade, acho bem difícil de ser contratado. E desde quando ele já estava especulando aqui no Cruzeiro, eu não achava lá a melhor opção, já que nos últimos anos dele ele jogou com pouquíssima frequência. Nessa temporada acabou de começar, né? Tem um pouco mais do que 15 rodadas do campeonato ucraniano, 7 partidas com apenas 2 gols e 1 assistência. Temporada passada, 21 jogos, 4 gols, 3 assistências. Na retrasada, 15 jogos, 2 gols, 1 assistência. 2018, 2019, 16 jogos. Então você vê, o último ano que ele jogou mais do que 30 partidas foi em 2017, 2018, 34 jogos com 1 gol e apenas 3 assistências. Tudo bem que o campeonato ucraniano é bem mais curto, né? Dificilmente até ele no auge ele não iria jogar 40 partidas no ano, igual aqui no Brasil, mas nos últimos 4 anos, a melhor temporada dele foi quando ele jogou 21 partidas. Então não acho que seria uma boa justamente por conta dessa questão, ainda mais chegar aqui no Brasil e ter estadual, Copa do Brasil, Brasileirão. O jogador termina com 50, 55 partidas no ano, não sei se ele teria condições. E mais um também que foi especulado pelo Cruzeiro, procurado pelo Alexandre Matos, a respeito do Luiz Adriano, que esse eu colocaria até mesmo como mais difícil de ser contratado. E nem sei, não acho nem que compensaria para o Cruzeiro nesse momento, tá? Atacante muito bom, mas que vive uma fase péssima lá pelo Palmeiras, 34 anos de idade. Vencimentos dele era na casa de R$1 milhão pelo Palmeiras, que está doido para arrumar um novo time para ele, né? Já que tem contrato até dezembro de 2022. Pelo Palmeiras, nesse ano, 37 jogos, 5 gols, 4 assistências. Em 2020 até que ele foi bem, 52 partidas com 20 gols e 4 assistências, realmente caiu demais em 2021 e tinha alguns times interessados nele, como o próprio Internacional, onde ele já teve passagem, né, antes de ir para o futebol europeu, mas ainda está numa situação bem indefinida. O Alexandre Matos que chegou a especular ele aqui, mas a questão financeira sempre foi um problema, já que eu não vejo o Luiz Adriano ganhando menos do que 400, 450 mil por mês, ainda mais agora, mesmo agora ele já tem seus 34 anos de idade. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito dessas duas contratações, dois jogadores experientes que eu não trarei aqui para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem que pensar em jogadores mais jovens, o Dentinho de 32 e o Luiz Adriano de 34 anos de idade. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Henrique, que não deve continuar no Cruzeiro para a temporada de 2022. Eu já trouxe aqui para vocês agora há pouco o tweet lá do Samuel Venâncio no seu Twitter, falando que assim, o Henrique está nessa situação indefinida, já que a lista dos jogadores que vão continuar no Cruzeiro para 2022 não aparece o volante Henrique, que assim, teve algumas informações, né, inclusive do canal Cruzeirão Cabuloso, que ele trouxe um vídeo hoje já pela manhã, dessa quarta-feira, falando alguns assuntos importantes, dentre eles o salário do Henrique, que estava quase nos 390 mil por mês, e era uma situação igualzinha àquela do Fábio. Henrique ganhava 150 mil por mês, e essa diferença aí do salário original dele de 390 mil ia ficar para quando o Cruzeiro voltasse à Série A.
Ele, no caso, foi emprestado em 2020, mas voltou já no meio do ano, então metade do ano de 2020, o ano inteiro de 2021 e agora em 2022, mesmo estando lesionado, ainda está nesse processo de recuperação, então o Cruzeiro não poderia dispensar ele, teria que ter, no caso, até ele voltar a ter condições, que eu acho que vai acontecer ali, só para realmente no final desse primeiro semestre, eu vejo que se ocorrer muito bem lá para março, mas assim, é um jogador que infelizmente essa lesão prejudicou demais ele. Você tem uma ideia, a última temporada dele pelo Cruzeiro em 2020, na Série B, apenas 8 jogos, foi muito mal. Aquela dupla ali que na época ela era formada pelo Henrique e pelo Ariel Cabral. O Henrique tinha acabado de voltar do Fluminense e estava muito mal. Lá pelo Fluminense ele fez apenas 7 partidas, depois veio para o Cruzeiro. Nesse ano de 2021 ele nem entrou em campo. A última temporada que ele teve muita sequência no Cruzeiro foi em 2019, onde disputou 58 partidas e deu 2 assistências. É um cara que, se realmente tivesse continuado, acho que seria titular aqui no Cruzeiro, mas essa questão de lesões acabou prejudicando ele demais e tem grande chance dele não continuar aqui na Raposa. Até se for pensar assim, ele tava, até muitos torcedores falavam para ele sair do Cruzeiro, né, porque realmente estava numa fase muito ruim, jogando aqui na Raposa. Nesses 8 jogos que ele fez na Série B em 2020, estava até queimando o filme dele. O Henrique tem uma história absurda aqui no Cruzeiro, né, o cara tá aqui desde a temporada de 2008, então tem mais do que quase 14 anos de clube, 13 anos de clube, enfim. Tem muito tempo que ele está aqui no Cruzeiro, ganhou tudo que pode imaginar. E quero que você deixe aqui nos comentários. Você acha que o Henrique deve continuar? Você acha que não? Estou curioso para saber a opinião de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre que história é essa que o Cruzeiro recebeu uma proposta de 25 milhões de reais pelo meia. Recomendo que você ache esse vídeo, além também do vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes. Eu vou deixar aqui os dois, vai lá dar uma olhada em algum desses, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!